Muito boa noite a todos os colegas, procuradores da Fazenda Nacional e procuradoras da Fazenda Nacional, familiares que acompanham, amigos que prestigiam o 11º Encontro Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Quero saudar e cumprimentar o nosso presidente do meu sindicato, o Simprofaz, Alain Titonelli, que nos brindou com uma abertura tão magnífica, a palestra do professor Cortella, que eu acho de fato humilhante ter que falar depois do professor Cortella, falando de Mário Quintana, falando de poetas, falando de reflexões tão profundas, e acho que é uma grande e boa provocação e uma reflexão extraordinária ter que abrir um encontro de advogados, de operadores do direito, ainda mais da área tributária, que tem todas essas peculiaridades e características, e sermos brindados com uma palestra que faz refletir sobre a pequenez, sobre a altitude, sobre a grandeza, a mesquinharia, sobre o cinismo ético, sobre utopias. Mas, de todo modo, vamos aqui tentar se defender desse massacre. Eu quero também cumprimentar a doutora Rosângela, advogada-geral da União Substituta, e doutora Alexandra, procuradora, colega de Pernambuco, com quem dividimos lá na CRJ em outros tempos, um pouco mais magros, mas igualmente entusiasmados. Uma coisa que chamou a atenção na palestra do professor Cortella, que eu queria tomar de empréstimo aqui, até para ir me ajudando com os temas que ele trouxe aqui à reflexão, foi a frase do livro bíblico que ele citou aqui, que os mornos eu vomito. Eu acho que esse é um modo extraordinário para uma advocacia pública que durante muito tempo, apesar do esforço individual de tantos colegas que militam na nossa carreira há tanto tempo e que muitas vezes estiveram nas tribunas dos tribunais superiores ou em qualquer segmento ou extrato do judiciário brasileiro, muitas vezes isoladamente, sem aquela diretriz política que hoje nós temos, atrás da qual os procuradores da Fazenda pelejam no judiciário de primeira instância, nos tribunais regionais federais e nos tribunais superiores. Naquele momento, lá atrás, quando esses colegas, cuja atitude solitária era de muito pouco efeito, porque não adianta entusiasmo isolado, não adianta entusiasmo solitário, não adianta entusiasmo de uma só pessoa, se esse entusiasmo não decorre de uma diretriz política voltada a afirmar uma advocacia de Estado guerreira, combativa, que se ombreie em qualquer dos estratos do judiciário brasileiro, com a advocacia privada que aprendeu a exercer o seu munus privado com bastante galhardia. Nós estamos aqui para criticar a atitude de combatividade dos advogados privados, porque, antes de tudo, somos advogados. Nós é que, durante muito tempo, a falta e a míngua dessa diretriz política, num tempo em que a advocacia de Estado não tinha uma identidade porque dividia as suas atribuições com o Ministério Público, era muito difícil fazer prevalecer os interesses da União com essa atitude isolada. Então eu quero fazer aqui uma rápida retrospectiva desde o momento em que Dom João VI, chegando ao Brasil, em 1808, quando o Rio de Janeiro era um esgoto a céu aberto, quando as pessoas não estavam acostumadas a usar talher, quando era proibido abrir indústrias, quando era proibido abrir estradas, quando não se podia se comunicar com outros países, porque fechados eram os portos, foi criado o cargo de procurador dos feitos da coroa, que era ali o nascedor e a gênese da carreira de procurador da Fazenda Nacional, e mais do que isso, da advocacia de Estado no Brasil. De lá para cá, essa falta de identidade nos levou a, dividindo esse papel com o Ministério Público, exercer um papel que, ao longo desse tempo todo, ele foi o que foi possível fazer, incorrendo exatamente naquela atitude que institucionalmente ela é meritória quando individual, mas institucionalmente ela é reprovável. Felizmente vivemos tempos de um outro Brasil,
E não dá para esquecer que a criação da Advocacia Geral da União, ainda que nos orgulhemos dessa tradição de longa data da PGFN, é o grande marco a partir do qual a Advocacia de Estado brasileira começa a assumir o papel e o desenho e o rosto que hoje tem e que é feito por todos os senhores que no Brasil inteiro militam de forma altiva, de forma qualificada, se ombreando com os melhores escritórios de advocacia desse país. A partir da criação da Advocacia da União e tantos problemas, doutora Rosângela se lembra, foram os procuradores da Fazenda Nacional, se não me engano, em torno de 150, que assumiram a defesa da União na parte tributária, no órgão nascente, quando não havia ainda os advogados da União, quando os procuradores autárquicos e federais estavam nas suas autarquias e nas fundações públicas. Tantos problemas havia naquela época na advocacia de Estado e na advocacia fiscal brasileira. Aos poucos foram as duas instituições, Ministério Público e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e a nascente carreira de advogado da União, assumindo essa identidade, assumindo o seu papel, começando a cobrar estrutura, começando a cobrar, porque era também o imperativo de uma sociedade que foi responsável por aquela Constituição democrática e cidadã, exigia que os advogados do povo, que os advogados da União, que os procuradores da Fazenda Nacional, que os procuradores federais tivessem um outro tipo de atitude. E não podia se esperar que individualmente essa atitude protocolar, convencional, fosse resolvida. Aos poucos, as pessoas começaram a enxergar que ninguém ia cuidar da advocacia de Estado antes que nós próprios cuidássemos do exercício de tão nobres prerrogativas que temos. E não dá também para esquecer o papel que o Simprofaz teve, esse 11º encontro. Eu participei de muitos deles, participei na Bahia, no Costão, na Costa do Sauípe, participamos no Costão do Santinho, em Santa Catarina, participamos em Comandatuba, na Bahia, participamos no Mediterrâneo, na Bahia, participamos no Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco, em Porto de Galinhas, e em todos esses encontros, o que se viu desde o primeiro, o segundo, que ocorreu no ano de 2002, no momento em que o presidente Lula tinha ganho as eleições e que, liderados pelo Simprofaz, a carreira de procurador da Fazenda Nacional assumiu um papel central na vitalidade do que hoje é a advocacia de Estado brasileira. Naquele momento, mais do que formar uma lista tríplice que foi submetida ao governo democrático nascente do presidente Lula e ao então ministro Palocci, para que dali fosse escolhido o dirigente da instituição PGFN, mais do que isso, nós estávamos dizendo ali, com aquela atitude, liderados pelo Simprofaz, que queríamos tomar conta da nossa casa. De lá para cá, várias gestões se sucederam à frente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, uma delas, a partir desse movimento, à frente o Manuel Felipe Rego Brandão, em gestão que eu tive a honra de integrar, e que foi sucedido com muito brio, com muito denodo, pelo Dr. Luiz Inácio Lucena Adams, hoje advogado, ministro de Estado, advogado-geral da União, e agora pela nossa querida companheira e amiga Adriana Queiroz, que vem também dando sequência a essa série de gestões que afirmam a tradição, a melhor tradição da advocacia parecerista lá nas coordenações, de recuperação do crédito público em tantas iniciativas. E eu me lembro, doutora Rosângela, que lá atrás, quando nós concorremos para que fosse enviado o projeto de lei que criou os 2.000, que trouxe a estrutura de 2.400 cargos, alguns colegas achavam que não adianta criar cargos se eles não vão ser providos, quando a gente tinha clareza de que um dia eles iriam ser providos e que era importante dar esse primeiro passo. Fomos solvendo os problemas estruturais, há muito por ser feito ainda em termos de carreira, de prerrogativas, de remuneração, de estrutura, mas todos nós aqui, sabemos que muito foi feito. E foi feito porque os advogados públicos, porque os advogados de Estado, porque os procuradores da Fazenda Nacional resolveram honrar a confiança que o povo brasileiro depositou nas suas mãos. Nos tribunais superiores, não quero aqui ficar fulanizando as tantas questões importantes, bilionariamente importantes, que são tratadas todos os dias pelas mãos dos procuradores da Fazenda Nacional, mas não posso deixar de invocar aqui a experiência do crédito prêmio de IPI,
uma peleja que estava perdida no Superior Tribunal de Justiça, quando a Procuradoria da Fazenda Nacional sequer fazia recursos ainda para tratar desse tema, e nós fomos lá de maneira cuidadosa, porque não se pode reabrir um tema no STJ, que é um tribunal de uniformização de jurisprudência, mas nós fomos lá mostrando que, a despeito de todos os maiores e grandes tributaristas do Brasil, os procuradores da Fazenda Nacional estavam certos, e essa posição terminou sendo gloriosamente afirmada no Supremo Tribunal Federal. Essa atitude em juízo correspondeu à atitude também, me lembro, na Procuradoria de São Paulo, quando criamos a coordenação dos grandes devedores, que hoje é uma coisa esplêndida, e os números foram mostrando que essa atitude, seja porque havia uma vocação represada, que passou a agir com grande brilho na recuperação de crédito público, associado, inclusive, eu quero aqui cumprimentar os dirigentes do Instituto Ético, porque já naquela ocasião nós nos aproximávamos de contribuintes de modo transparente, como aqueles integrantes do Ético, no setor de combustíveis, no setor de cigarros, no setor de bebidas e tantos outros de contribuintes que agem de modo a honrar suas obrigações tributárias. Havia também um certo preconceito em trabalhar junto à iniciativa privada, para que, com informação que eles tinham de sobra e nós não tínhamos, pudéssemos, como fizemos, caçamos 72 liminares que havia no Brasil para desonerar do pagamento da CID Combustíveis. E as distribuidoras de fundo de quintal, elas não apostavam na manutenção dessas liminares, elas apostavam que durante o tempo em que elas estavam em vigor, 50 centavos de cada litro de gasolina deixava de ser pago do imposto da CID Combustíveis. 11 dias de uma liminar lá no interior do Rio de Janeiro dava um prejuízo de 20 milhões de reais aos cofres públicos. Nós fomos solvendo os problemas estruturais, fomos afirmando a nossa presença, organizando ainda com muito pouca gente, os ministros começando a reconhecer que se tratava ali de um início de gestão pública numa área central, numa área onde se discutiam as milionárias, bilionárias, miliardárias questões tributárias num país como o Brasil, de grandes e graves desigualdades, onde a população mais pobre, a população que precisa dos serviços públicos, que precisa de saúde de qualidade, que precisa de hospitais, que precisa de transporte público de qualidade, que precisa de segurança pública, que precisa de qualificação, e tantos os desafios que os sucessivos governos têm que honrar com esse país tão desigual. Cresce de importância a atividade da Advocacia de Estado, porque ela tem uma posição privilegiada para concorrer com políticas públicas que não se faz sem recursos públicos. Nós somos de um país continental, um país secularmente abandonado pelas nossas elites. E a Advocacia de Estado, sem pretender uma indispensabilidade ou um privilégio no organograma das instituições do Estado brasileiro, mas está nas mãos da Advocacia de Estado um papel central de afirmação do Estado Democrático de Direito, de afirmação daquelas posições que historicamente tenderam a um autoritarismo de um lado ou às soluções fáceis de outro. Se olharmos as três vertentes em que se exerce o papel da Advocacia de Estado, nós vamos perceber claramente essa dicotomia. Primeiro, quando exercemos a defesa da União, dos Estados, dos municípios, das autarquias e fundações públicas. Historicamente, nós tínhamos grandes apostas na desestrutura do Estado para se defender. Assisti isso na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, assisti isso agora em Pernambuco, durante 4 anos em que fui Procurador-Geral do Estado e que percebi os esqueletos saindo do armário. Ações de anos e décadas que se sucederam sobre, muitas vezes, ou a omissão de sucessivos governos, ou mais grave, sob a conivência, às vezes sob o manto de legalidade. De modo que, na defesa, é central essa atividade. Quantos esqueletos ainda não estão dentro do armário? Dá para fazer outra capela dos ossos, como a de Évora. Aliás, o professor aqui falando de que nós vamos morrer, que ele vai morrer, eu me lembrei que tem uma frase lapidar na entrada dessa capela dos ossos em Évora, que diz assim: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos ossos esperamos. Digo, espere bastante, né?
Vamos demorar a compor aqui o cenário. Mas nessa atividade da defesa, na atividade de recuperação de crédito, nós temos um extraordinário estoque de dívida ativa, parte dele incobrável, e nós tivemos ao longo do tempo a capacidade de enfrentar um estoque de dívida podre, incobrável, prescrito, e nós já adotamos soluções normativas tecnicamente estruturadas que resistiram à ação dos órgãos de controle para mostrar que a gente tem que ter foco, que a gente tem que olhar o que efetivamente tem condição de ser recuperado. Na atividade da recuperação de créditos, é central o papel da Advocacia de Estado na execução de políticas públicas. Mas onde mais esse papel se faz presente, e hoje eu vejo com toda clareza a especialização da PGFN tem que ser mantida, tem que ser aprofundada, mas não podemos abrir mão de integrarmos plenamente a Advocacia Geral da União. Penso, espero, sei que a minha carreira da Procuradoria da Fazenda Nacional já deve ter vencido esse debate. Não é possível que 20 anos depois a gente continue se debatendo com aquilo que não tem a menor importância. Nós somos a AGU, nós somos a Advocacia Geral da União, não podemos abrir mão desse papel e numa posição de relevo que não nos coloca nem maiores nem menores do que qualquer das outras carreiras, com as nossas características, com os nossos problemas, com problemas que devemos tratar, mas fazemos parte da Advocacia de Estado, da Advocacia Pública Brasileira, que hoje, volto a dizer, se ombreia, fiz amizades com grandes advogados deste país nas tribunas dos tribunais superiores. Isso é um fato inédito. Quando estava muitas vezes o professor Paulo de Barros Carvalho, é um amigo que fiz na tribuna do STJ, e vários outros, de modo que a terceira atividade, que é a atividade de consultoria e de controle da legalidade, talvez como em nenhuma outra, nem na recuperação de créditos, nem na defesa, nela reside efetivamente um grande desafio, porque importa numa mudança cultural de grandes proporções, porque a tentação autoritária que há pouco me referi, ela é recorrente, ela quer muitas vezes negar as opções democráticas que a sociedade faz em praça pública. O procurador, às vezes ele quer discutir por que vai construir um novo hospital se o hospital já existente está padecente de estrutura. Essa opção não é do procurador. Essa opção não é do advogado público. Essa opção está delegada àqueles que nas praças públicas receberam o mandato de fazer as escolhas pela sociedade. Então esse mérito não nos cabe, mas nos cabe um desafio muito maior, que é dar solução aos tantos problemas que os sucessivos governos enfrentam no dia a dia da gestão pública. Para fazer uma estrada, para fazer um hospital, para fazer muitas vezes uma isenção para grandes corporações empresariais, às vezes é mais simples. Agora, para dar solução, para construir uma escola, para viabilizar um convênio, para fazer um hospital, há tanta dificuldade, o conforto do não, a negativa fácil, muitas vezes ideológica, perigosamente ideológica, porque está fazendo a disputa política, negando a necessidade de que um país tão desigual receba dos sucessivos governos, e tempo de governo é efêmero, e não estou aqui para defender que não haja controle. Não há democracia sem controle, não há democracia sem transparência, não há democracia sem impessoalidade. Estou aqui afirmando, a minha vida inteira defendi o interesse público com controle, mas controle democrático, controle inteligente, controle que dê solução para os problemas que surgem todos os dias no gestor. A nossa eminentíssima Maria Paula Dall'Aria tem um decálogo da advocacia pública, que é um primor, que é uma coisa extraordinária, quando fala de empatia com o gestor, e não a arrogância, a distância, como se o gestor estivesse ali a mendigar uma solução dos seus advogados. Humildade, que foi referida aqui pelo professor. Autoridade moral. Não é possível o advogado público metido em situações constrangedoras. Autoridade técnica. Consistência. Qualificação.
para que a gente, de tanta solução que dá aos problemas, tenha a nossa negativa plena de autoridade. Para que o gestor, sabendo que você, quando pode dar soluções estruturadas, juridicamente consistentes, que resiste ao tempo e aos órgãos de controle, como Tribunal de Contas, como Controladorias Geral da União e de Estados, de tanto você dar solução aos problemas, sua negativa está absolutamente plena de autoridade para demover o gestor de um comportamento que está ao arrepio da Constituição brasileira e da Constituição do país. Nessa atividade de controle de legalidade, nós conseguimos inibir, muitas vezes, uma licitação que objetiva prestigiar e privilegiar um amigo do rei. Nós detectamos dispositivos de um edital que vai fazer um aeroporto que condiciona o resultado, e a gente vai lá e bota o dedo no suspiro, mas muitas vezes tem muita coisa por ser feita que termina sendo afastada e a política pública recusada de forma injusta, de forma, às vezes, na disputa política da pior espécie, porque não nos dispomos a assumir o que somos, que é ser autoridade. Ser autoridade sem responsabilidade não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Por isso que eu acho que o nosso papel, em qualquer dessas três vertentes, na defesa, num contencioso judicial ou tributário, na recuperação de crédito público, em Pernambuco, assim como fizemos na União com o concurso de todos os senhores, demos saltos extraordinários na arrecadação da dívida ativa do Estado. Saltamos de 27 no primeiro ano para 44, no segundo ano para 77, no terceiro ano para 128 milhões, nós já estamos com a recuperação de crédito de 200 milhões em Pernambuco, quando em 2006 foi 27. Tem alguma coisa de errada nisso. Tem alguma coisa de errada nisso. E um dos instrumentos que foram absolutamente indispensáveis nesses resultados foi a gestão pública. Gestão pública que precisamos aprender onde ela exista, seja no Instituto do professor Vicente Falcone, seja no Movimento Brasil Competitivo, seja no Instituto Ético, seja nas escolas de formação de tantas categorias que apostaram na qualificação dos seus profissionais. Gestão pública é fundamental, compromisso com resultado, prazo, responsável, gestão à vista, transparência. Volto a dizer, estou aprendendo com o Cortella, repetir a coisa dá não existe democracia sem transparência, não existe democracia sem controle, mas controle inteligente, que é o que estamos aprendendo a fazer, que é o que a advocacia de Estado brasileira aprendeu a fazer, que não pode ficar dissociado desse fosso social, como se não fosse com ela, como se esse problema não existisse, como se não estivesse depositado nas nossas mãos, que trabalhamos na matéria tributária, que disputamos grandes causas, muito justamente patrocinadas pela iniciativa privada, mas que é mercê dessa atuação e principalmente da forma apaixonada como temos feito. A frase "os mornos eu vomito" é uma frase lapidar da caminhada dos procuradores da Fazenda Nacional. Do primeiro encontro até o 11º, e sei que ainda vamos muito longe, porque é dessa atividade, é da responsabilidade com que assumimos o nosso mundo público, que vamos recebendo legitimação da sociedade. Nenhuma, me lembro, no segundo encontro na Costa do Sauípe, o então deputado Walter Pinheiro dizia uma frase que ficou marcada na minha memória: não há, as corporações que não se organizam não se respeitam. E eu acho que essa frase precisa ser atualizada. A gente tem que se organizar, tem que se legitimar perante a sociedade, não temos que macaquear a história de nenhum outro extrato da administração pública brasileira. Não devemos querer ser espelho de qualquer instituição, porque temos um grande legado da melhor tradição brasileira de afirmação do direito, de uma tradição jurídica que precisa ser afastada enquanto disputa política menor, que precisa ser afastada enquanto solução fácil, que não resista à ação do tempo nem aos órgãos de controle,
que precisa ser afastada quando são soluços autoritários que muitas vezes negam esse próprio Estado democrático de direito. De modo que, já caminhando para o final da minha brevíssima exposição, eu diria apenas que, nas mãos da advocacia brasileira, tem um grande desafio. Nós vivemos o susto de ter um sociólogo exilado conduzindo o Brasil e fico preocupado quando se quer negar o legado do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando a gente tem verdadeira paixão pelo trabalho que o presidente Lula fez no Brasil, jamais esse trabalho poderia ser alavancado da forma como foi, sem uma base que foi feita também, que se herdou também de uma tradição de insurgência, que tanta gente na história brasileira, Tiradentes, Frei Caneca, Bernardo Vieira de Mello, as três raças que se juntaram em Pernambuco para expulsar o invasor holandês, é dessa tradição que devemos herdar esses valores, para que o povo brasileiro possa, por força também do nosso trabalho, compreender que serviço público, que gestão pública, que administração, que Estado estão a serviço do povo, porque é ele que financia essa festa e ele tem que ser convidado para essa festa. Eu só acho que Cristóvão Buarque, quando quis colocar o direito à felicidade na Constituição, ele errou na forma, porque se a gente tiver saúde, tiver educação, tiver segurança, tiver cultura, tiver lazer, isso é felicidade. Muito obrigado, parabéns a todos.